Somos alunos de Ciência da Computação e Sistemas da Informação da Unifax. E iremos apresentar um trabalho sobre sistemas operacionais para supercomputadores, da disciplina de Sistemas Operacionais. Ministrada pelo professor Eduardo Xavier, nossa equipe é composta por André Oliveira, Danilo Leone, Demóstenes Dourado, David Cruz, João Batista, Levi Dourado, Mário Montino, Paulo Menes e Pedro Grave. Este trabalho se divide em introdução sobre supercomputadores e apresentação como estudo de caso o supercomputador MUC e seu respectivo sistema operacional, o SUSE Linux Enterprise Server. Antes de falarmos sobre sistemas operacionais para supercomputadores, vamos entender um pouco sobre essas máquinas. Afinal, o que são supercomputadores? Os supercomputadores são computadores de alta performance com grande capacidade de processamento. Através deles, é possível executar algoritmos bastante complexos e com grande volume de dados. Assim, esses equipamentos são muito utilizados em pesquisas científicas, simulações e previsões meteorológicas, geológicas, cenários na bolsa de valores, sistemas de inteligência artificial, Big Data e Cloud Computing. O termo supercomputador tem suas origens na década de 60, quando utilizavam-se para referir a computadores de alto desempenho e de grande porte. Na verdade, o conceito de desempenho e tamanho são relativos ao contexto temporal em que estão inseridos. Naquela época, um minicomputador era do tamanho de um armário, e o supercomputador, o CDC 6600, o sucessor comercial em 1964, operava apenas 3 megaflops, um desempenho semelhante ao de um 486 de 1990. Hoje em dia, quando falamos em supercomputação, nos situamos na casa dos petaflops, e em relação ao tamanho físico, muitos já acham computadores de desktops e notebooks inconvenientemente grandes. A organização e arquitetura de um supercomputador pode variar de projeto para projeto, sendo que a partir da década de 90, a maioria desses sistemas passou a usar processamentos distribuídos em cluster. Um cluster é um aglomerado de vários computadores, chamado de nós, cada um com processadores e módulos de memórias próprios, e interligados através de interfaces da rede de alta velocidade, como o Gigabit Internet ou mesmo outro modelo proprietário. Projetos de cluster podem ainda se diferenciar quanto à disposição dos nós, dos equipamentos de rede e dos equipamentos de armazenamento. Além disso, alguns podem priorizar determinadas funções em detrimento de outras, como a alta disponibilidade, a alta performance e o balanceamento de carga. No caso dos clusters supercomputadores, normalmente a estrutura de armazenamento é composta por array de centenas de discos rígidos, que oferecem leitura e escrita de dados de maneira fragmentada e de grande velocidade, porém também ao mesmo tempo tem uma estrutura que garanta redundância da informação. Assim como os computadores convencionais, os supercomputadores precisam de um sistema operacional para gerenciar todos os seus recursos e servir de base para aplicações. Nesse caso, o sistema operacional possui uma complexidade maior, devido à sua arquitetura distribuída. Ele se encarrega de fazer a comunicação e a divisão de tarefas entre os nós, bem como gerenciar processos, memória, arquivos, entre outras tarefas. Os sistemas operacionais mais utilizados para supercomputadores são distribuições Linux, Unix e Windows. Diferentemente de sistemas operacionais proprietários e fechados como o Windows e o Mac OS X, o sistema Linux é totalmente aberto. Qualquer pessoa que possua conhecimentos em desenvolvimento de sistemas pode modificá-lo, tornando-o otimizado para hardware e funções específicas. Dessa forma, os fabricantes de supercomputadores também podem customizar seu sistema operacional em qualquer nível, a fim de reduzir falhas de desempenho, segurança, entre outros. De acordo com o Top 500, que é o ranking dos 500 supercomputadores mais poderosos do mundo, entre os anos de 1998 e 2013, houve uma escalada dos números de supermáquinas que adotaram sistemas baseados em Linux. Rapidamente, o Linux ultrapassou o lugar do então líder Unix. Um outro supercomputador que utiliza uma distribuição Linux é o SuperMUC. Composto por servidores IBM System X Dataplex, pertence ao Centro de Supercomputação de Leibniz, na Alemanha, e foi inaugurado na comemoração dos 50 anos da instituição. O SuperMUC foi considerado em junho de 2012 a quarta máquina mais rápida do mundo,
As iniciais MUC derivam o código do aeroporto de Munique. Com 18.432 processadores Intel Xeon, esta máquina foi criada para trabalhar em pesquisas científicas. Sua infraestrutura é composta por mais de 155 mil núcleos de processamento, que pode atingir até 3 petaflops, o equivalente a 110 mil computadores pessoais. Ela tem 288 terabytes de memória RAM e 12 petabytes de armazenamento. Isso faz o supercomputador o mais poderoso de toda a Europa. Uma característica curiosa do SuperMUC é o seu sistema de refrigeração, projetado pela IBM, e inspirado no sistema circulatório humano, que utiliza água quente em torno de 40 graus, que percorre tubulações em formato de grelhas, onde estão envolvidos componentes ativos, como memórias e processadores. Partindo do princípio físico de que a água, quando aquecida, possui maior capacidade de troca de calor, o sistema garante não só um aquecimento máximo da máquina de até 80 graus, como também uma economia significativa de energia. O SuperMUC é 4.000 vezes mais eficiente que os concorrentes que utilizam ar-condicionado ou água fria. Durante o inverno, a água quente utilizada no processo é reaproveitada para aquecer o edifício do Instituto, podendo gerar uma economia elétrica de 1,25 milhões de dólares nos meses de frio. A distribuição Linux utilizada pelo SuperMUC é a SUSE Linux Enterprise Server, produzida pela companhia homônima, também alemã, SUSE. Agora vamos conhecer um pouco sobre este sistema operacional, que somando aos sistemas Linux e tem a base que abrange 1/3 dos 100 mais potentes supercomputadores do mundo. O SUSE Linux Enterprise Server foi desenvolvido baseado em sua própria distribuição comercial, o SUSE Linux. Projetado para servidores, mainframes, supercomputadores e também para estações de trabalho, sua primeira versão foi lançada em outubro de 2000, especialmente para o mainframe S390 da IBM. Em abril de 2001, a SUSE lançou versões para as arquiteturas SPARC e i386, iniciando um processo contínuo para alcançar diferentes plataformas e fabricantes de hardware. Em 2006, foi utilizado um acordo histórico entre Microsoft e SUSE, permitindo entregar suas plataformas num ambiente heterogêneo. Este acordo é mantido até hoje. Em 2007, a então versão 9 do sistema, juntamente com o Service Pack, já apresentava-se compatível com os equipamentos das grandes marcas como Dell, HP, SGI, Fujitsu Siemens Computers, IBM e Sun Microsystems. A partir da versão 11, lançada em 2011, o sistema passou a incorporar outros componentes open source, como o sistema de arquivos para clusters Oracle Cluster File System 2 e o protocolo de comunicação para clusters OpenAIS. O núcleo também passou por sucessivas modificações durante esta versão. Através dos serverpacks lançados, o antigo kernel Linux 2.6.27 foi substituído progressivamente para o 3.0.10. Atualmente o sistema encontra-se na versão 12 e é disponibilizado através de assinaturas de periodicidade variável e que acompanha o pacote de suporte e treinamento. Vale ressaltar que ao longo de sua história, a SUSE vem acumulando diversos parceiros de peso no mundo da tecnologia. Entre eles destacam-se a Cisco, IBM, Microsoft, o Oracle, VMware e SAP. O SUSE possui suítes open source integradas, que é High Availability Extension, que é a extensão de alta disponibilidade, e High Performance Computing, a computação de alta performance, que possibilitam a implementação de clusters físicos, virtuais ou híbridos, de alta disponibilidade e desempenho, e a eliminação de pontos críticos de falhas, que seria interrupções indesejadas de um componente crítico, que causa a falha de todo o sistema. Essa tecnologia também possui ferramentas essenciais para monitoramento e gerenciamento individual de recursos e funcionalidades, como failover, fileback e balanceamento de carga. Quanto ao armazenamento de dados, o sistema oferece suporte a Storage Area Networks, que utiliza canal de fibra, ou SCSI, e também suporta sistemas de discos compartilhados. O SUSE possui sistemas de arquivos e gerenciamento de volumes consistentes do ambiente clusters, como o de próprio geral Oracle Cluster File System 2 e o Global File System 2. Há também Clusters Local Volume Manager, que permite a criação e administração de volumes lógicos. Também o Distributed Replicate Block Device,
que é a redundância e a replicação de dados entre os nós. E Cluster Trivial Database, uma tecnologia para a utilização de software Samba em clusters, possibilitando a inserção de clientes Windows. O sistema possui suporte à virtualização e pode entregar servidores físicos e virtuais no mesmo cluster. A versão 12 do SUSE vem com Hypervisor de código aberto Xen e com KVM do Linux. A ferramenta Cluster Resource Manager do SUSE pode reconhecer, monitorar e administrar serviços que rodam em servidores virtuais, como também pode gerenciar a máquina virtual convidada como um serviço cluster. A arquitetura do SUSE Linux Enterprise Server, com extensão para alta disponibilidade, é composta por 3 camadas. A primeira é a camada de mensagem e infraestrutura, também chamada de Core Sync. Ela contém componentes que enviam as mensagens entre nós com sinais RapidBit, que significa que estou vivo, além de outras informações. A camada seguinte, a mais complexa, é a camada de alocação de recursos. Nela estão presentes 4 componentes. O Cluster Resource Manager, o gerenciador de recursos do cluster, é um daemon que possui uma instância de si em cada nó do cluster. Ele é responsável por coordenar todos os processos que ocorrem nesta camada. E se, por exemplo, outros componentes precisarem trocar as informações, esta comunicação será controlada pelo CRM local. Uma das instâncias do CRM é escolhida como coordenador designado, tornando o nó no qual se encontra uma espécie de coordenador do sistema. Ele que irá tomar decisões sobre mudanças funcionais importantes para o funcionamento do sistema, como o isolamento de um nó ou realocação de recursos. E em cada nó do cluster, o CRM local mantém um outro componente, o Cluster Information Base, CIB, ou base de informações do cluster. O CIB é um arquivo que armazena na notação XML toda a configuração do cluster e seu estado atual. Ele contém definições sobre os recursos e restrições, definições sobre todos os nós, assim como o relacionamento entre cada um deles. Existe o CIB Master, um nó coordenador, e que é replicado para todos os demais nós. Um outro componente da camada de alocação de recursos, presente apenas no nó coordenador, é o Policy Engine, PE, mecanismo de política. Sempre que o coordenador precisa realizar uma mudança funcional no cluster, devido à atualização da base de informação, que é o CIB, o mecanismo de política estipula o próximo estado do cluster, baseando-se no estado de configurações atuais. Esses componentes geram um grafo de transição que contém a lista de ações e dependências necessárias para se alcançar um novo estado no sistema. O último componente desta camada é o Local Resource Manager, ou Gerenciador de Recursos Locais, LRM. Ele se comunica a pedido do CRM, como os agentes de recursos locais da camada superior, podendo iniciar, interromper e monitorar operações, e por fim enviar os resultados ao gerenciador de recursos do cluster. Por isso, o LRM é a fonte de informações sobre todos os recursos locais em seu nó. A camada seguinte, a mais alta, é a camada de recursos. Nela estão os agentes de recursos, que são programas, normalmente shell scripts, que servem para iniciar, interromper e monitorar certos tipos de serviços. Um recurso, por exemplo. Os agentes de recursos são chamados apenas pelo gerenciador de recursos locais, da camada inferior. Uma das vantagens do SUSE Enterprise Linux Server é a grande quantidade de extensões disponíveis para aprimorá-lo, adaptá-lo a ambientes virtualizados e adicionar funcionalidades ao cluster. Podemos citar, por exemplo, a GeoClustering para SUSE Linux Enterprise Height Available Extension, que permite criação de clusters geograficamente dispersos, integrando nós e aglomerados de máquinas em qualquer parte do mundo. Tem também a SUSE Linux Enterprise Real-Time Extension, para aplicações cuja previsibilidade e confiabilidade são fatores críticos. O SUSE Linux Enterprise Server possui algumas limitações e especificações em relação aos hardwares com os quais irá trabalhar. Apesar de não ser necessário que todas as máquinas estejam idênticas em relação à capacidade de memória de disco, todos os servidores nós devem possuir a mesma arquitetura. As interfaces de equipamentos de rede devem suportar taxa de transferência de dados maior ou igual a 100 megabits por segundo. Como os nós podem se comunicar por multicast ou unicast, os equipamentos de rede terão que suportar a tecnologia escolhida. Bem, aqui nós encerramos nosso trabalho. Esperamos que você tenha gostado e segue a nossa referência bibliográfica.